Shalom mais uma vez, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos hoje na transmissão do podcast do dia 4/11/2020. Agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco, que estão acompanhando esse trabalho. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Esperamos que hoje a mensagem possa ajudá-los. E dentro das nossas mensagens nós temos um conteúdo muito interessante, né? Muitas das vezes um conteúdo que pode trazer aí um confronto conosco mesmos, né? É isso que acontece quando nós colocamos alguns temas, algumas mensagens que são desafiadoras para nós. E em sendo desafiadoras para nós, em trazendo um desafio, faz com que nós possamos olhar para nós mesmos e analisar a nós mesmos. Isso é techuvá. Se você quiser acompanhar os nossos canais lá no Instagram, então você pode acessar em @fabio73book, @CEETDerzahav, @CETDerzahavGO e na página @relacionamentos da Torá. Nós estamos também no Twitter, em @fabio73b, com mensagens diárias e reflexões. Nós estamos também com um e-mail, para que se quiserem enviar e-mails para nós estamos respondendo aos poucos. Então, e-mail para fabio73b@gmail. Lá você pode ter esclarecimentos de dúvidas naquilo que nós podemos ajudar aos irmãos, né? E nessa mensagem, aqueles que estão chegando agora, inclusive, nós estamos trabalhando desde o dia 13 de julho, trabalhando com aqueles que têm acompanhado os nossos temas. Não pensem, irmãos, que é fácil trabalhar esses temas, não, tá? Não é fácil, é sempre um grande desafio para nós. Existe uma grande responsabilidade para que nós falemos aqui junto aos irmãos. Sempre pedimos ao Eterno para que Ele nos ajude e sempre pedimos ao Eterno para que Ele use de sua misericórdia conosco, né? Se o Eterno não usar da sua misericórdia, aí estamos extremamente complicados. Acho que nós nem estaremos vivos aqui. Acho não, tenho certeza. Nós vamos trazer um tema aqui hoje, que é um tema que nós não analisamos aqui na mensagem número 48 do podcast do canal Fábio Pires. O tema é a inveja. E como esse tema, na verdade, a inveja é um pecado, né? Como faz parte dos 10 mandamentos, como ele pode vir a destruir relacionamentos, amizades, grupos religiosos, congregações, etc, etc. E esse tema, ele está muito presente no relacionamento humano. Quando nós ouvimos a palavra inveja, nós já imaginamos uma série de fatos bíblicos, já imaginamos uma série de pontos nas nossas vidas, não é? A gente já imagina pessoas que passaram pelas nossas vidas e que agiram com inveja conosco. Momentos também, vamos ser sinceros, e que nós também sentimos inveja e de que nós pedimos perdão ao Eterno. Então, quando nós sentimos inveja, é a obrigação que nós temos de pedir perdão ao Eterno, porque a inveja é um sentimento terrível, uma manifestação terrível do Yetzer Hara. A inveja, ela, de acordo com Mishlei 14:30, a inveja em si é podridão para os ossos. Então, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Está marcado em Mishlei 14, verso 30. Provérbios 14,
verso 30. Em Yaakov, em Tiago, também nós temos, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Isso é marcado em Yaakov 3,16, Tiago 3,16. Então, foi mencionado aqui, né? Inveja e espírito faccioso. Olha que coisa incrível, irmãos. Facção, né? Dissensão, divisão. E é isso que tem acontecido muito na história do mundo. É isso que tem acontecido muito nas congregações religiosas. E nós temos aqui sobre vida religiosa, né? Vamos fazer a leitura de um texto muito interessante. Eu gosto muito de ler os textos, né, e dar também honra aos textos que nos são dados, escrito por William Kennedy, lá do blog cristianismoativo.org. Eu não tenho problema nenhum em ler textos cristãos, né, que para uns é problemático, para nós não, porque se tratam da palavra do Eterno, né? E o nome do texto é A Inveja é Podridão para os Ossos. E nós vamos fazendo a leitura e nós vamos fazendo as análises. E esse é um tema muito delicado, porque ele é muito recorrente, né? Ele é muito constante. E em sendo muito recorrente, muito constante, a gente sabe que as pessoas sofrem muito por causa desse tema. A inveja, ela corrói qualquer tipo de relacionamento. E a inveja, na verdade, ela é uma grande frustração, um descontentamento por aquilo que nós temos, e também tem a ver com um sentimento de ingratidão, e ela também, além de ser um sentimento de ingratidão, ela é uma ingratidão contra o Eterno, porque as pessoas não se conformam, muitas das vezes, até com um pouco que o outro pode ter. Então, irmãos, nesse trabalho, como o trabalho de hoje, como a gente sempre fala, que a gente sempre faz isso, eu sempre faço esses trabalhos pensando em mim primeiro. Se eu recomendo, eu recomendo a mim. Se eu critico a mim primeiro. Se eu exorto a mim primeiro. A gente nos coloca como os primeiros a sermos corrigidos, os primeiros a sermos trabalhados, né, perante as coisas do Eterno. E temos que ser passivos, né, de correção. Aquele que não é passivo de correção, ele não consegue viver. Primeiro, ele não consegue ter um relacionamento com o Eterno. E segundo, que ele não consegue também viver com as pessoas. Porque techuvá é reconhecimento. Então não há techuvá se não houver reconhecimento. Esqueça. Se você não reconhecer os seus problemas, reconhecer as suas falhas, você não vai conseguir fazer techuvá. Sinto muito em me dizer. Então, se você quiser viver numa eterna zona de conforto, você pode viver fingindo que está tendo arrependimento, fingindo que está se arrependendo dos teus pecados, das tuas transgressões e continuar vivendo uma vida de aparências. Nós não podemos viver uma vida de aparências, né? Não perante o Eterno, você pode viver para os outros. Podemos viver para aqueles que estão ao nosso derredor, que nos conhecem muito bem, que fazem, sabem aquilo que nós fazemos dentro dos nossos lares, ou aquilo que nós pensamos e assim por diante. Então, eu creio, irmãos, que quando a gente se dispõe a reconhecer, né, quando a gente se dispõe a estarmos sendo tratados com o Eterno, todos nós nos colocamos como objetos de correção, né? Como famosamente se diz, como o vaso nas mãos do oleiro. Mas aí as pessoas falam, o vaso, às vezes tem uma canção, né? Sobre esse tema. Mas sabe, irmãos, as pessoas falam, mas elas, quando nós chegamos no momento de ser
realmente de fazer jus àquilo que nós pensamos, àquilo que nós aprendemos e praticar aquilo que nós cantamos, por exemplo, aí as pessoas não querem, né? Isso é uma tônica do ser humano. Tá? Então vamos lá. Então, tudo isso que nós estamos comentando é uma abertura para o nosso tema. Né? Esse texto diz de William Kennedy: a inveja é podridão para os ossos. Bem, não é pecado ser tentado a invejar, mas se for permitido viver e infeccionar, isso se torna destrutivo. Inveja é algo que a maioria das pessoas está familiarizada. Quando vemos que alguém tem algo que gostaríamos de ter, sejam posses físicas, traços de personalidade, ministérios ou um talento dado pelo Eterno, então uma reação humana natural é invejá-los. É preciso um trabalho consciente para nos libertarmos, para que possamos ser gratos pelo que nos foi dado e nos regozijarmos com aqueles que se alegram. Já a primeira premissa básica para combater a inveja. Está marcada em Romanos, capítulo 12, verso 15. Então, o quanto nós estamos nos alegrando com aqueles que se alegram, irmãos? Ou você é uma pessoa que vive constantemente triste, constantemente murmurando, constantemente reclamando, constantemente negativo? Não é isso que o Eterno deseja de nós. Há quanto tempo você não se alegra com uma pessoa que recebeu uma dádiva, que recebeu uma bênção? Há quanto tempo nós não nos regozijamos, não compartilhamos de um momento alegre com uma pessoa que recebeu algo do Eterno e isso foi muito importante para a vida dela? E se a resposta for há muito tempo, temos um grande problema. Hoje, irmãos, nós vivemos uma fase, uma época, principalmente dos 30 anos para cá, onde o império do consumismo, né, ele, ele nos trouxe para as nossas vidas muitas frustrações, porque, em primeiro lugar, as pessoas são estimuladas a consumir, a comprar. E em sendo estimuladas a comprar, elas perdem o controle, muitas perdem o controle. E sendo assim, perder o controle, quando elas não conseguem honrar as suas dívidas ou pagar, ou ter aquele bem de consumo que a sociedade a força, vem a chamada frustração. E uma maior frustração ainda quando o próximo, seja um parente, um amigo seu do trabalho, seja o teu melhor amigo, seja um membro da tua congregação, obtém aquilo que você não obteve, e aí dessa frustração pode, eu digo pode, não é invariavelmente que isso vai acontecer, se você não tiver um controle espiritual, um controle de si mesmo, da tua mente, isso pode gerar uma inveja. E a inveja é um sentimento que corrói demais, né? Quando nós sentimos isso, que é gerado por aquela frustração, isso é algo negativo, isso é uma manifestação da nossa carne, tá, irmãos? Mas que pode se tornar algo espiritual, algo maligno, inclusive. Por que a inveja está errada? Então, de acordo com o texto de William Kennedy, quando a inveja surge, tem a permissão de viver e crescer no coração de uma pessoa, ela tem consequências terríveis. Podemos ver muitos relatos disso na Bíblia. Vamos lá? Então, quando o sacrifício de Hevel, ou de Abel, foi respeitado pelo Eterno, e o de Caim não foi, Caim matou o seu irmão por quê? Por causa da inveja. Está marcado em Bereshit 4,
versos 3 a 8. Gênesis 4, versos 3 a 8. Quando Corá, chamado de Coré, né, teve inveja de Moshe, de Moisés, ele foi engolido pela terra. Está marcado em Bamidbar, número 16, Números, capítulo 16. Toda a trajetória da rebeldia ou da revolta de Corá, né? Paraxá Corá, também que nós temos dentro da Torá. Quando Shaul invejou a Davi em seu coração, o resultado final foi que ele foi morto em batalha. Está marcado em 1 Shemuel 18. E mesmo Yeshua foi morto pelos líderes religiosos da sua época pela inveja. Nós lemos, inclusive, isso no nosso podcast passado. A inveja que eles tinham de Yeshua, uma inveja que certamente veio porque, na verdade, eles não conseguiam reproduzir, né? Eles não conseguiam viver a palavra verdadeiramente como ela deveria ser vivida. Não é pecado ser tentado a invejar, mas se for permitido viver e infeccionar, isso se torna destrutivo. Isso divide as pessoas. A inveja divide as pessoas. Principalmente quando você percebe que alguém tem inveja de você, ou porque você percebeu isso naturalmente, porque alguém fala isso, você consegue se tocar. Das duas, uma, ou você se afasta da pessoa, ou você passa a tentar lidar com a pessoa e tentar trabalhar isso no coração dela, o que é muito mais difícil, que é menos tendencioso, que a tendência é menor de você fazer isso. Então, a nossa tendência é nos afastarmos daquelas pessoas que nós achamos que nós temos inveja, desculpa, que elas têm inveja de nós, depois de termos problemas, porque a gente consegue perceber a inveja através de comentários, a gente consegue perceber a inveja através de pequenas atitudes, pequenos atos. O invejoso em si, ele vai minimizar as tuas conquistas. Ele vai criticar as tuas conquistas. Ele vai ser jocoso com você. O invejoso, ele vai trabalhar a crítica, seja ela menor ou maior, contra você. Todos nós passamos por isso. Creio que todos que estamos aqui, inclusive assistindo essa exposição, já passamos por isso. Eu já passei por isso com amigos meus, amigos de fé mesmo. E é extremamente desagradável. Você se vê numa situação desconfortável, numa situação na qual você realmente, você percebe, muitas das vezes a gente deixa para lá, mas não há como em si a gente passar a evitar quando isso começa a ser o quê? Uma constante. Agora, como nós vencemos a inveja? Vamos falar de nós agora, se algum de nós já sentiu, teve esse sentimento. E como os invejosos precisariam, teoricamente, vencer a inveja. Como alguém vence a inveja? Então vamos lá. De acordo com o texto de William Kennedy, mas a tentação não precisa levar ao pecado. Existe uma maneira de escapar. Está marcado isso em 1 Coríntios 10, 13. Quando Yeshua viveu na Terra, ele venceu todo o pecado. Ele foi tentado em todos os sentidos. Quando nós falamos todos os sentidos, é todos mesmo, tá, irmãos? Todos os sentidos, Yeshua foi tentado. Assim como nós somos, mas ele não cometeu pecado. Como resultado, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas e nos ajudar quando formos tentados. Existe um trono de graça para o qual podemos ir com ousadia, para que possamos obter misericórdia e encontrar a récia da misericórdia, encontrar a graça, que é nos dada pelo poder da Ruach HaKodesh, poder da manifestação do Eterno, chamado Espírito Santo, para nos ajudar o quê? A vencer a inveja toda vez que nós somos tentados. Leiamos Hebreus, capítulo 2, verso 18. Hebreus 4, versos 15 e 16. E nós temos a capacidade de vencer a inveja como Yeshua venceu. Eu tenho plena certeza disso. Mas depende de nós.
Isso depende de você querer fazer essa mudança. E aqui nós não estamos. O objetivo do trabalho não é acusar você que pode ter inveja de alguém ou acusar aquele que cometeu inveja contra nós. Não, não é isso. É mostrar o que é esse tipo de pecado e como nós podemos resistir a este pecado, vencer este pecado. E eu falo do que tenho visto na minha vida, vencer com a consciência que eu tenho hoje, vencer o pecado da inveja é se mostrar grato ao Eterno por tudo aquilo que Ele nos concedeu. Então, se você não tem gratidão para com o Eterno, você vai dar margem à inveja. Isso é muito grave, tá, irmãos? Isso é grave. Se você não se mostra grato ao Eterno, em tudo dai graças, como diz a Brit Hadashah, diz Shalom HaShaliach, em tudo dai graças, então a gente passa, se isso não acontecer, isso passa a ser um problema muito grave, que pode, digo, se tornar ainda mais grave, porque ele passa a ser uma ausência de, é, de um ponto positivo que nós poderíamos oferecer para o Eterno. Como podemos vencer a inveja? Bom, temos que começar por reconhecer, como nós comentamos no início. É natural para nós insistirmos que não somos invejosos. Mas se o desejo do nosso coração é realmente se libertar de todo o pecado, então precisamos nos humilhar e reconhecer a verdade. Começa com um pensamento. Olha que interessante. A inveja vai começar com um pensamento. Qual é o tipo de pensamento que vai começar a inveja? Isso não é justo. Começa daí. Ou, quem eles pensam que são? Ou, por que não recebo o reconhecimento? Por que são sempre eles que são abençoados? Esses três tipos de pensamento nos podem levar a uma inveja que pode corroer os nossos ossos. Coisas simples como esses pensamentos que causam na nossa alma também sabem como nossos sentimentos reagem a isso exageradamente. O nosso ego, ele está o quê? Preocupado. Podemos encontrá-lo no trabalho, na escola, no casamento, na família e não com o nosso serviço ao Eterno. Irmãos, impossível, tá? Dizer que nunca ninguém teve esses três tipos de pensamento. Vamos repetir? Isso não é justo. 2. Quem eles pensam que são. 3. Por que não recebo reconhecimento? Porque são sempre eles que são abençoados. São esses três tipos de pensamento. O último, um está ligado ao outro. Qual é o objetivo do nosso trabalho, na verdade? Eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, não tenho, na verdade, irmãos, nem a tendência para isso. Eu me considero um instrutor, um disseminador da palavra do Eterno, e trabalhando alguns temas de acordo com aquilo também que eu tenho vivido na minha vida. Mas que a gente pode ajudar as pessoas, na verdade, a, primeiro, dentro da Teshuvá, a fazerem esse reconhecimento. Ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de trabalho para culpar outra pessoa. Outra vez eu estou comentando isso, tá? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trazendo uma reflexão. E seria bom que em tudo aquilo que nós falarmos, nós pudéssemos fazer exatamente aquilo que o Eterno quer de nós. Possamos fazer jus à mensagem que nós colocamos. É isso que, pelo menos, eu tento ardentemente na minha vida. Fazer jus àquilo que nós pregamos. Nós vamos falhar? Puxa vida, irmãos. Infelizmente, sim.
Infelizmente, sim, nós vamos falhar. Mas que quando nós falhamos, possamos reconhecer. O ponto é que as pessoas não querem e não gostam de ser, muitas das vezes, confrontadas. Você vai buscar ajuda de alguém, e a palavra fala que nós temos que nos confessar uns para com os outros, e você precisa estar é, ciente de que aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, é passível de ser o quê? Arrumado, retificado. Pense sempre assim, nunca pense que a sua vida ela está perfeita. Tudo que eu faço está perfeito, o Eterno está aceitando tudo aquilo que eu estou fazendo. Não, irmãos. Não é assim. Não é dessa maneira. Porque senão aí nós vamos começar a imputar em nós mesmos o que? Um senso de perfeição, e nós não somos. Nós sempre temos a tendência de enxergar no outro aquilo que muitas vezes está sendo gerado por nós mesmos. Só que, mais uma vez, aqui ninguém está tendo a pretensão de fazer um trabalho psicológico ou psicanalítico. Eu tenho amigos que são psicólogos, que são psiquiatras, e também, é, até mesmo essas pessoas, esses profissionais, têm os seus problemas, não é verdade? Como todos nós temos. O próprio Yeshua passou por tentações, a única diferença entre ele e nós é que ele não pecou, ele resistiu a todas elas, nós não. Shaul Hashaliah testificou: estou crucificado, ou estou no madeiro, com Yeshua. Não sou mais eu que vivo, mas Yeshua vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, porque nós estamos presos à nossa carne, vivo-a pela fé, pela emuná no Filho de Elohim, que me amou e se entregou por mim. Isso é marcado em Gálatas 2:20. Pela fé, nós também podemos nos considerar nos sentimentos, pensamentos, opiniões, ego, etc., como no madeiro com Yeshua. Então, estamos vivos para o eterno em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Adoneno, como nós falamos. Está marcado em Romanos, capítulo 6, versos 7 a 11. As belíssimas passagens de Shaul. Muito mal compreendido. Eu acho interessante que as pessoas criticam Shaul Hashaliah, mas não se atêm às maravilhosas mensagens que ele colocou. Só criticam, né? Interessante isso. Uma tendência muito grande a Teshuvah das pessoas criticarem a Shaul. Se pudessem dar atenção, ou mais voga, às mensagens maravilhosas de exemplo de vida que ele deu, as pessoas preferem se ater ao que elas consideram como negativo. Né? Eu não. Não considero. Quando ele fala sobre a Torá, ou dá uma passagem dúbia, temos estudado isso, ele realmente foi um homem muitíssimo inteligente. Quando vivemos de acordo com essa fé, podemos vencer as tentações de sermos invejosos e crescer em contentamento e gratidão. Quando somos tentados, podemos orar por forças para permanecer ali no madeiro com Yeshua e lembrar que é Ele quem vive em nós agora. E podemos agir de acordo com as suas virtudes, independentemente do que nós sentimos. Então, toda confusão e toda coisa má não nascem das nossas ações. Em vez disso, nós vamos criar o quê? Vida, Haim, vamos criar paz, Shalom. Vamos fazer um trabalho sobre Shalom, tá, irmãos? A gente não consegue nada se nós não tivermos Shalom. Incrível isso, né? Nós agradecemos a todos os irmãos que estão aqui conosco acompanhando esse trabalho, esse podcast de hoje. Com muita paciência nós vamos falar sobre esse tema, que as pessoas possam entender, compreender e se tiverem esse sentimento, né, que possam fazer techuvá. E se não tiverem, que possam fazer a mesma reflexão e se blindar para que não venham a ter esse tipo de sentimento. Não tenhamos pretensão de achar que nós não causamos mal para ninguém, porque nós causamos, tá, irmãos?
bem, o resultado de quando nós vencemos a inveja. Então vamos lá. Então nós também recebemos a revelação sobre o corpo de Mashiach para servir a Yeshua e aos membros do seu corpo, que é a congregação. Não pode haver inveja ou divisões, apenas unidade. Os membros do corpo de Mashiach não podem trabalhar um contra o outro. Caso contrário, o corpo não funcionaria. Shaul escreve tão claramente sobre isso em 1 Coríntios 12, versos 12 a 27. Que se um membro sofre, todos os membros sofrem com isso. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Aí não há inveja. Explicação do tema. Há muitas leituras sobre esse tema do corpo de Mashiach em Romanos capítulo 12, versos 3 a 6 e Efésios 4. Imagine se crescermos em virtudes em vez de permitir que algo como a inveja desperdice o nosso tempo e oportunidades e roube a nossa alegria. Eu vou dar exemplos práticos dentro das congregações, tá, irmãos? Quando reconhecemos nossos limites e vemos, em vez disso, as obras que o Eterno tem para nós, nos encaixamos no corpo exatamente como deveríamos, não ocupando mais espaço do que recebemos da graça de Elohim, e sendo membros úteis que podem trabalhar juntos em unidade e harmonia. Que descanso completo e paz podemos entrar, crescendo em contentamento e gratidão. 1 Pedro, 1 Kefa, diz assim, capítulo 1, versos 22 a 25. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Isso é fundamental, um dos grandes desafios que nós temos. Dentro de uma congregação existem pessoas invejosas. Infelizmente, não deveria ser assim. Em primeiro lugar, existem as pessoas que são invejosas para com o líder. De repente vem uma qualidade naquele líder e se tornam, na verdade, desejosos de ter aquela qualidade que elas não têm. Passam a fazer o quê? Comentários maldosos sobre o líder. Ou você pode ter inveja de membros da tua congregação que fazem uma obra dentro da congregação. E também fazem os mesmos comentários jocosos. Tudo começa com fofoca, com o chamado Lashon Hara. O Hara também é a língua maledicente. A fofoca também é uma outra palavra, mas tem a ver. O processo aí basicamente é o mesmo. A inveja também tem a ver com a falta de atitude. Se você tem inveja de alguém, ou se alguém tem inveja de você, o invejoso ele não vai te ajudar. Quando você precisar, quando você tiver uma situação de necessidade. Ao contrário, ele vai ficar distante. E se possível, vai emendar um comentário maldoso também. Sabe, irmãos, as pessoas deviam ter uma consciência de sempre abençoar a vida das pessoas. É essa consciência que nós temos. Aliás, que nós deveríamos ter. A partir do momento quando nós nos tocarmos e que nós devemos abençoar a vida das pessoas, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, aí nós vamos ter uma atitude de gratidão para com o Eterno. Isso é gratidão para com o Eterno. Então, quando você abençoa, você reconhece naquela pessoa uma bênção que o Eterno já concedeu a ela. Você reconhece algo positivo que o Eterno já fez na vida daquela pessoa. E isso deveria servir, as bênçãos alheias deveriam servir como um motivo de mais fé para as nossas vidas, porque se o teu irmão recebe uma bênção, isso serve de motivação para que você saiba que o Eterno também pode te abençoar. Mas como? Se você for invejoso com essa pessoa?
Então, nossa função é, se nosso Yetzer Hara, a nossa carne, manifestar esse sentimento, que esse sentimento seja morto, na verdade. Aí nós temos que nos esforçar. Tudo vai de esforço, irmãos. Se nós não nos esforçamos a lutarmos contra nós mesmos, o livro de Provérbios diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Mishlei 14:30. Provérbios 14, verso 30. Yaakov 3,16, Tiago 3,16 nos diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ambição egoísta, irmãos. Muito interessante isso, hein? Existe a ambição positiva? Sim, a pessoa ambiciona ter um cargo melhor na empresa, ambiciona ter uma vida material mais próspera, ela ambiciona ter uma vida espiritual mais próxima, ambiciona ter um talento, mas nós não podemos fazer isso se nós olharmos para o nosso próximo com maus olhos, tendo inveja dele. E nisso o Eterno não nos abençoa, não nos abençoa, perdão, porque aí nós criamos uma barreira entre nós e a manifestação do Eterno. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 a Pedro, capítulo 2, verso 1. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 26. Os grandes temas sobre inveja estão justamente na Brit Hadashah. Interessante isso, né? E vem de Shaul HaShaliach, uma boa parte deles. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do Eterno. Aqui está marcado dissensões, facções e inveja. Porque quando você sente inveja dentro de uma congregação, você faz um comentário ruim, você vai provocar depois, né, um celeuma, um problema gigantesco. Isso pode causar o quê? Um rompimento, na dissensão daquela congregação. Não é assim que acontece muitas das vezes, irmãos? Mas na maioria das vezes, das chamadas igrejas dentro do cristianismo, que se formaram a partir de outras, sim, muitos tiveram visões diferentes, diferenciadas, mas outras também podem ter vindo por causa de quê? De comentários mal feitos, jocosos, de brigas. Porque a inveja vai gerar discussões, ela vai gerar brigas, ela vai gerar o quê? Dissensão, separação. Então, a separação não ocorre apenas pelo fato de alguém ter uma ideia oposta ao outro, uma diferença doutrinária. Não, ela pode ocorrer também através da inveja. Esse é o grande problema. Então, o que nós temos que fazer? Qual que é a nossa obrigação, irmãos? É nos controlar. O livro de Mishlei diz, 27:4, capítulo 27, verso 4, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? A inveja, ela age no silêncio, na verdade. A inveja, ela não se trata de ser um sentimento aberto, explícito. Na maior parte das vezes, ela age nos pequenos detalhes, nas más conversações, nas críticas, nos comentários jocosos, nas ironias, nos olhares, nas conversas sem a nossa presença.
É um sentimento, como nós colocamos no início, estamos chegando no final dessa live, nasce da frustração. Você tem uma frustração. Você não é grato ao Eterno. Porque se você fosse grato ao Eterno, por tudo que você tem, por tudo aquilo que o Eterno te passou, te deu, te rendeu, você não seria invejoso com relação ao teu irmão. Mas a inveja ela tem a ver com o egoísmo, a manifestação do ego. Isso porque eu nem falei também sobre a pessoa querer ser o centro das atenções. Esse tipo de problema ocorre muito dentro das congregações. Ocorre no judaísmo messiânico também. Qual é a nossa função hoje, irmãos? Nossa função é trabalharmos isso nas nossas vidas, para eliminar esse tipo de sentimento. Para isso, finalizando, confesse ao Eterno o seu pecado. Você não precisa confessar para outra pessoa, se você não desejar. Mas confesse ao Eterno o seu pecado. Em confessando o seu pecado, você vai reconhecê-lo. Em reconhecendo o seu pecado, você vai partir para uma reflexão em como você pode mudar. E em partindo a reflexão para a mudança, você vai fazer a mudança. Talvez essa seja a parte mais difícil, a mudar. Talvez seja o passo, a ponte, né, do reconhecimento para a reflexão e da reflexão para a atitude, para a mudança. Mensagem número 48 do podcast Canal Fábio Pires, nesse dia 4/11, nosso tema abordado é a inveja. Então, nós já agradecemos aqueles que estiveram conosco nesse podcast. Nós estamos deixando aqui divulgados as nossas redes sociais. Também deixar claro que nós temos que orar por aqueles que têm inveja de nós, tá, irmãos? Isso é muitíssimo importante. Se você não orar por aquela pessoa, você também vai estar em falta com o Eterno. Porque já que você ora reconhecendo o teu pecado, caso você tenha esse pecado da inveja, que é uma fraqueza da carne, é fundamental que nós oremos também por aqueles que apresentam também a mesma fraqueza, para que nós mostremos para com essas pessoas algo chamado compaixão, piedade. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Deixe o seu like, esse canal não é monetizado. Se você quiser prestar alguma ajuda para nós, para o nosso ministério, nós temos também um centro de estudos aqui na região do Planalto Central. Envie-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Orem por nós também, orem por esse trabalho, para que nós possamos ajudar mais pessoas, que o Eterno também possa trazer, né, olhos abertos, que as pessoas possam abrir os seus olhos. É isso que nós também desejamos. Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Muito bem colocado por um dos nossos irmãos, Baruch Hashem. O que nós precisamos é reconhecer. Nós não reconhecemos, nós estamos em falta com eles, tá, irmãos? E nisso que nós possamos crescer como pessoas. Independente dos nossos erros, nós vamos errar sempre, irmãos, até a volta de eixo. Mas o que o Eterno quer é reconhecimento dos nossos erros. Um grande abraço a todos vocês. Acompanhem as nossas mensagens aqui no nosso podcast às segundas, quartas e sextas. Acompanhem também lá no Instagram a Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, é a nossa livraria. Se você quiser uma obra, se você quiser algo que possa, um trabalho que possa ajudar no teu crescimento espiritual, nós temos lá uma farta gama de obras e livros, e certamente o Eterno vai falar ao coração de cada um de vocês.
tivemos com a nossa live especial com o Moré Tiago Matos, nessa semana, agora na segunda-feira. Dia 9, teremos uma live especial, vamos falar sobre cosmologia hebraica. Que assunto maravilhoso. Que assunto para abrir os olhos dos irmãos. Que assunto, através desse assunto, nós vamos falar sobre muita coisa, inclusive sobre o ordem mundial. Deixamos também o vídeo do Rabino Amnon Yitzhak. Algumas pessoas já estão achando que aquilo que ele falou no texto, que foi uma leitura de um texto da ONU, que é besteira. Aonde que ele resgatou esse texto? Meu Senhor, o Eterno tem misericórdia. Esse texto vem da ONU, irmãos. Acompanhe essa narração chocante do Rabino Amnon Yitzhak, proeminente Rabino Amnon Yitzhak, que tem alertado as pessoas. Agora, as pessoas vão ouvir se elas quiserem, mas vão acreditar se elas quiserem. Fim da propriedade privada, multivacinação, inclusive a implantação do microchip. Falta o que, irmãos, para as pessoas? Humildade. As escrituras estão embaixo dos narizes delas e elas não querem, elas querem continuar a vivendo a vida delas da maneira que elas bem entendem. Inclusive desdenhando e chamando de conspiratórios aqueles que também têm alertado já por alguns anos. Isso é muito importante. E com o advento da internet, isso tem também sido muito importante. Então, nós agradecemos a todos os queridos irmãos que tenham ouvido essa mensagem, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, e porque Ele assim deseja estarmos vivos hoje, que Ele possa nos conceder um dia na Sua presença, e que todas as coisas sejam segundo a Sua vontade, e que aceitemos isso, né, sem murmurar, um espírito de gratidão, para que não deixemos a inveja adentrar nos nossos corações. Shalom Aleichem, paz seja convosco, muito obrigado pela participação de todos. Voltamos na próxima sexta-feira, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.